Prazer, tudo Prazer bem? é meu. Meu nome é Pedro Moraes, Tudo bem, a Pedro? gente está aqui com o Portal das Cidades. E, bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é referente ao nosso Congresso Nacional, né? Não é surpresa para ninguém que esse Congresso é sinistro, né? Apoiando tudo que é ruim e sendo contra tudo que é bom, né? Nessa questão também, o Lula, dentro desse cenário, ele é uma força muito grande e ele vai disputar, talvez, a reeleição ano que vem, e o senhor também pretende se lançar deputado federal. Nessa situação, como que o senhor analisa essa conjuntura, partindo do pressuposto que o senhor vai se integrar ao Congresso Nacional, como que a gente pode fazer esse dialogar, ter esse diálogo com o Congresso Nacional? Né? Boa pergunta. Eu acredito que já há uma tomada de consciência e as manifestações de 21 de janeiro, e as pesquisas mostram isso, na sociedade, é, os problemas que o nosso Congresso traz consigo, né? Um Congresso muito conservador, muito de direita, e que tem se comportado como se não devesse prestar conta para o eleitor, para a eleitora, para a cidadania. Né? Basta ver a questão do aumento do número de deputados, né? Era uma coisa muito simples. A cada IBGE, se muda a população do Estado para mais ou para menos, a representação parlamentar diminui, porque é proporcional à população. Na verdade, no Brasil não é. Tem esse mínimo de 8, mais 70, que eu acho que a cidadania nem sabe. São Paulo deveria ter 111 deputados. E 5 estados deveriam ter 8, tem 40. Certo. Esse é um problema. Mas o repúdio nas pesquisas chegou a 80%. Certo? E o presidente vetou e o Supremo, por 11-0, declarou inconstitucional. Então, eles sabiam que estavam fazendo algo inconstitucional. Então, você vê o grau de irresponsabilidade. Depois, a famosa PEC da impunidade, da blindagem. Por quê? Eles queriam levar a Código Penal, né, quer dizer, a imunidade parlamentar. Uma coisa que também recebeu o repúdio da população, e da juventude principalmente, e o Senado simplesmente enterrou por unanimidade. Lógico que o presidente seria obrigado, porque é PEC, né? O Supremo teria que declarar inconstitucional. E nós temos agora essa questão das emendas impositivas, que na verdade é um sequestro do orçamento e uma prerrogativa do Executivo. O ideal é que o Supremo declarasse inconstitucional e o Congresso reorganizasse as emendas. Né? Mais grave, muitas vezes desvio de finalidade, desperdício de recurso público, shows. Né? Não que a população não tenha o direito de ter um show, mas se pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões numa cidade que não tem ainda saneamento básico, as escolas precisam de laboratórios, né? Que na merenda escolar não tem qualidade, ou uma cidade que tem problemas graves na área das UPAs ou dos postos de saúde, não tem sentido. E o mais grave é o desvio. Existem 93 parlamentares sendo investigados, mais de 100 inquéritos já na Polícia Federal por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, e também a orientação do presidente da República é uma, né? E do Congresso, da maioria do Congresso é outra, fora a extrema-direita bolsonarista. Então, nós temos, primeiro, que exigir que as emendas impositivas como existem hoje não podem continuar. Certo? Segundo, nós temos que pregar, advogar, convencer o eleitorado a votar no deputado, na deputada, no senador, na senadora que tem o mesmo programa, os mesmos objetivos do presidente Lula. Por exemplo, o Tarcísio que vai privatizar a Petrobras, os bancos públicos, desvincular o salário mínimo da aposentadoria, tirar os pisos constitucionais de educação e saúde, privatizar a Previdência, né? Apoiar o Trump, apoiar o tarifaço, apoiar a intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. É isso que a maioria dos brasileiros querem. Então nós temos que... Agora, isso é um dever nosso, dos partidos que apoiam e sustentam o governo do presidente Lula, particularmente do PT, que é o seu partido, de fazer uma disputa à eleição ano que vem com esse objetivo, pregando, inclusive, certo? Uma reforma constitucional, inclusive uma reforma política, porque no Brasil não tem fidelidade partidária, no Brasil você tem essa questão do mínimo
o mínimo de 8, o máximo de 70. No Brasil, você vota no candidato. Isso não existe em nenhum país no mundo. Você vota em lista partidária, no partido, ou você vota no distrito ou na combinação dos dois. Então, o Brasil também precisa de uma reforma política. Eu concordo, concordo. Tocando o tema sobre a segurança pública. A segurança pública sempre foi um tema muito caro aos brasileiros, mas ultimamente ela ganhou muita projeção devido à operação no Rio de Janeiro, que ceifou a vida de mais de 100 pessoas, né? E, bom, a gente já entende que uma segurança pública não consegue ser feita só com repressão. A gente precisa de inteligência, a gente precisa de pessoal, de equipamentos, de espaço, de tudo isso. Então, como a gente consegue conciliar essa necessidade de investimento da segurança pública, tanto também um pouco no aparato repressivo e também na inteligência, com o arcabouço fiscal, que limita o investimento do governo? Em primeiro lugar, vamos discutir a segurança pública e depois os gastos, né, as necessidades de recurso orçamentário para a segurança pública. Até porque existe o Fundo Nacional, né, de Segurança Pública, existe um Fundo Nacional Penitenciário. Na verdade, as pesquisas mostraram hoje que a imensa maioria dos brasileiros querem que o governo federal assuma a questão da segurança pública. Esse é o principal. Né? Segundo, a experiência toda já mostra que nós não podemos conviver com territórios controlados pelo crime organizado, pelo PCC, pelo Comando Vermelho, por quem quer que seja. E muito menos a existência de milícias armadas e de grupos armados do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em Roraima, que praticamente tomaram conta do Estado, entendeu? Porque isso tem que ser combatido, tem que ser reprimido. O problema não é reprimir. O problema é se isso basta para resolver o problema da segurança pública e do crime organizado. Evidentemente que não. Tanto é que o Comando Vermelho já está lá de novo na PEI do Alemão. Sim. E o problema de você reprimir para tirá-los, desarmá-los e tirá-los no território, isso é necessário. O que não pode se concordar é com a execução sumária, com tortura, com mutilação, e principalmente com o que foi virando aqui em São Paulo também uma norma, se algum soldado ou oficial da Polícia Civil, da PM, algum delegado, algum agente é assassinado, você manda matar 30, 40 jovens que estão armados ou que estão ligados, e muitos inocentes muitas vezes. Evidentemente que há um clamor da opinião pública, não há um clamor da maioria dos brasileiros para se pôr fim a isso. Então isso é necessário. Agora, a experiência mostra que já houve Polícia Mineira que matava o Esquadrão da Morte, tropa Rota na Rua, tropa de elite, e essas operações agora que faz no Rio, faz na Bahia, faz em São Paulo. E, se você observar nos últimos 40 anos, só aumentou o tamanho, a complexidade do crime organizado. E a Operação Carbono mostra uma das formas mais eficazes de combater, não que você não tenha que combater a ocupação de territórios, né? Grupos armados de milicianos. E os milicianos, geralmente, são ex-policiais, civis militares, e foram apoiados pela família Bolsonaro, que deu medalhas aos milicianos, depois advogados para defender, e começou a pregar que era necessário sim ter os milicianos. Mas a responsabilidade é dos governos estaduais. O governo federal, na gestão do presidente Lula, da administração Márcio Tomás Bastos, fez muitas medidas, né? A Força Nacional, os presídios federais de segurança máxima, a campanha de desarmamento, e o Tarso Genro, quando foi depois ministro, também fez um PRONASSE, que era a ideia de levar educação, saúde, infraestrutura urbana, saneamento, emprego, renda, junto com a repressão ou junto com medidas de combate ao crime organizado. Portanto, a experiência mostrou que precisa mudar. E agora nós tivemos, felizmente, a maioria da opinião pública ficou contra o Deriti, que é secretário de Segurança, é bolsonarista, é ligado ao governador, queria classificar esses grupos de organizações criminosas de grupos narcoterrorista e terrorista. Evidentemente com o objetivo de permitir uma intervenção externa. Se o Brasil é classificado como um país de terrorismo,
os investimentos, o risco Brasil. Então, felizmente, eles recuaram e isso saiu da pauta, né? Porque o que o governo estava querendo é apresentar e aprovar a PEC da segurança pública e a lei antifacções, para agravar as penas, para limitar a progressão penal, ou seja, para reprimir e controlar mais. Agora, para isso, precisa reformar os presídios, né? Porque os presídios, como estão hoje, você vai... E o outro lado da PEC de segurança é para que a Polícia Federal, o COAF, a Receita Federal, o Banco Central e as polícias estaduais, civil, militar e a Receita Estadual e o Ministério Público Federal e Estadual atuem junto, que haja um gabinete integrado, que haja um Sistema Nacional de Segurança Pública, que é o SENASP, da mesma maneira que existe um Fundo Nacional Penitenciário. Então, o Brasil tem muito para fazer nos próximos anos de segurança pública. E precisa de recursos. Né? Não é o arcabouço fiscal, é a situação do Brasil. Né? Porque o arcabouço fiscal foi uma forma de atenuar o teto de gasto frente à situação que o Brasil vive. Então, o que o Brasil precisa é reduzir juros, fazer uma reforma tributária para desconcentrar a renda. E se você taxa, por exemplo, 1 trilhão de lucro dividendos, não paga imposto. A agricultura praticamente não paga imposto. Certo? Segunda, a mineração paga muito pouco imposto. 1% dos brasileiros, que tem 1/3 da renda, imposto de renda no Brasil não existe de fato. Se cobrava imposto de renda quem ganha até R$6.000, você imagina. E o Congresso foi contra. Acabou aprovando a isenção até 5 mil e também taxou quem ganha mais de 50 mil reais, né, que vai pagar até 10%, quer dizer, 0,01% vai pagar. Então, acredito que agora, qual é a importância? É que esse tema da segurança pública, esse tema da reforma tributária, esse tema da escala 6x1 se transformaram em temas populares. Hoje, 2/3 dos brasileiros querem o fim da escala 6x1. Hoje, quase 71% dos brasileiros querem que se taxe os ricos, né? Os ricos paguem imposto, porque o trabalhador, quando paga imposto e paga juro alto, ele perde grande parte da renda dele. Ele podia comprar alimentos, lazer, cultura, móveis, reformar a casa, viajar, entendeu? Comprar roupas, melhorar a qualidade de vida dele, dos filhos dele e da família. Bom, agora falando, o bolsonarismo, ele está se afogando, né? O Bolsonaro está inelegível, os seus filhos estão bem trapalhões, assim, né? E o que a gente tem é esse bolsonarismo de garfo e faca disputando o protagonismo. Dentro também da direita, a gente tem movimentos de pessoas jovens, como o próprio Nicolas Ferreira, o MBL, que agora conseguiu o seu partido, tentando alçar mais poder, né? Enquanto no que a gente chama de esquerda, o Lula, ele é uma era. A gente tem pré-Lula, tem o período de Lula e vai ter o pós-Lula depois. Ele realmente é uma era, não só na esquerda, mas na política brasileira. Dentro da esquerda, a gente também tem outras figuras que estão surgindo agora na juventude. Uma delas, por exemplo, é o Jones Manuel, que adquiriu muita repercussão ultimamente por causa das redes sociais. Ele, inclusive, disse que não perde uma entrevista do senhor. Temos também o Renato Freitas, dentro do PT também, que é um quadro muito bom. E a juventude trabalhista, né, que segue mais a vertente de trabalhismo, de Getúlio Vargas e afim, né? Pensando nessa questão da juventude, como o senhor enxerga a juventude da esquerda atualmente? Como ela pode crescer e enfrentar essa juventude da direita que, ao que parece, está mais engajada no atual momento? Quem faz líderes é a luta política, social, cultural. Né? Os líderes não surgem, não caem do céu. O Lula surgiu na luta contra a ditadura, no crescimento da classe trabalhadora, da classe operária industrial, da urbanização, nos anos da implantação da indústria de base no Brasil, indústria química, depois da implantação da indústria de bens de consumo, da indústria automobilística, os professores, os bancários, foi crescendo a classe trabalhadora brasileira e deu origem ao PT, à CUT e à liderança do Lula. Foi um longo período, né? Até o Lula ser presidente da República em 2002, né? E nós vencemos 5 eleições depois e podemos até vencer a 6. Só não vencemos de 18 por causa que o Lula, primeiro, houve um golpe contra a Dilma, e segundo, porque o Lula foi vítima de um processo sumário político de exceção que depois foi anulado. As lideranças estão surgindo. Né? Você falou de alguns nomes.
o próprio Boulos também, que é uma liderança nova, o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, que é o jovem, né? Tem a Tabata Amaral, tem o João Campos, né? No PT tem vereadores como a Duda aqui em Ribeirão Preto, e várias, você lembra do Renato Freitas, do Jones, então estão surgindo as lideranças que vêm das lutas políticas e sociais, e cada vez mais surgirão. Mas é importante aquilo que o Lula tem dito, que o real sucessor dele é o PT. Porque se não tiver um partido político, se não tiver organização sindical, associações de bairro, associações de mulheres, associações que lutam por moradia, por transporte, por saneamento, luta contra o racismo, luta contra a homofobia, certo? Luta por melhores condições de vida e salário. Veja o caso dos motoboys, que falavam que não iam se organizar, não seriam... Hoje estão organizados, têm agenda, têm pauta, estão lutando, estão se formando associações do Brasil todo. Primeiro, eles querem respeito, o motoboy, porque sem ele praticamente para a cidade hoje. Segundo, eles querem ter proteção dos acidentes, que é grave. São 3.500, em média, que morrem por ano. Em 10 anos são 35 mil. Segundo, eles querem ter alguma garantia de seguro social. E querem ter um piso, que eles chamam o custo, o que recebe por quilômetro, né? Eles querem ter. Então, eles já têm uma agenda de reivindicação. Nós temos que apoiar. E pontos de apoio. E todas as categorias sociais, empresariais, você for olhar, por exemplo, por que a escala 6x1 tem apoio em quase 70%? Inclusive dos jovens até mais, entre os jovens. Porque as condições de trabalho e o salário estão sendo péssimas. 8, 10 horas de trabalho repetitivo como caixa, empacotador, açougue, padaria, e tantos outros trabalhos no comércio, no serviço. Então, há uma tomada de consciência, há uma mudança. E há também, vamos dizer assim, não digo um ocaso, certo? Mas um refluxo do bolsonarismo, do obscurantismo, do negacionismo. A Tarcísio está governando São Paulo. O que o Tarcísio fez em São Paulo? Vendeu a Sabesp? Olha a situação da educação. Olha a situação da saúde pública. Quer dizer, o que ele está fazendo no Estado? Ele está lançando projetos como ele lançou, e PPPs, que ele vai sair do governo em 2027, você vai dar um balanço do governo dele, você não vai encontrar realmente um projeto para o Estado de São Paulo, o desenvolvimento de São Paulo. Então, eu acredito que as lideranças surgirão na luta. Agora, só para finalizar, ainda nessa questão da liderança, o senhor é um homo políticos, já está na política há muito tempo, entende muito da política, sempre nessa questão da projeção nacional. Mas se a gente for trazer para um aspecto mais regional, municipal, como que o senhor vê essa questão da liderança de enfrentamento? Principalmente, por exemplo, na nossa cidade, na nossa região, que é uma região mais conservadora. Já bem, o PT passou 7 anos reprimido. Não tivemos condições de fazer políticas de 13 até 20. Depois que a pandemia, nós passamos a defender a Dilma, depois o Lula, depois elegemos o Lula. É um novo momento, vamos dizer assim, quase que é uma hora de reconstruir, principalmente no interior de São Paulo. Porque na grande São Paulo, nós caímos a eleição empatamos todas elas, seja do Haddad, seja do Márcio França, seja do Lula. Então aqui no interior de São Paulo, nós vamos ter que fazer uma reconstrução. Eu estou viajando pelo interior exatamente para ajudar nesse sentido, de consolidar a luta política, social, a luta partidária, conversar, dialogar, entendeu? Projetar lideranças, ajudar o PT a se reorganizar. Isso vai ser um trabalho de 2, 4, 6 anos. Agora, nós temos chance real de ganhar o governo do Estado de São Paulo em 26. Não é uma tarefa impossível, porque nós temos 2 grandes lideranças hoje em São Paulo, além do presidente Lula, que é o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, que já foi ministro da Educação, já foi candidato a governador. O presidente fez uma grande campanha, garantiu a vitória do Lula aqui em São Paulo, que o Bolsonaro perdeu 4 milhões de votos em São Paulo, que é o Fernando Haddad. Então nós temos uma base, porque se o Haddad foi para o segundo turno, certo? E disputou a eleição em condições de igualdade com o Tarcísio, como aconteceu com o Genuíno e com o Mercadante em 2002, 6 e 10, é que nós voltamos a ter uma base eleitoral capaz de disputar a eleição para vencer. Certinho. Muito obrigado. Eu que agradeço.